A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Reis, capítulo 3. O título do capítulo é Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Então, como a gente já viu em capítulos anteriores, o Acabe foi o pior rei de Israel, né? Então aqui o filho de Acabe, ele não foi tão ruim igual o Acabe, né? Mas ele também não agradou ao Senhor, ele andou em maus caminhos, né? E o caminho da idolatria. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Jeroboão, ele que começou a idolatria lá em Israel, né? Lá em Samaria, fazendo bezerros de ouro para profanar os altares do Senhor, né? E trouxe profetas que não eram sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Então ele profanou os altares de Deus e trouxe a idolatria para Israel. E o filho do Acabe seguiu esses maus caminhos, continuou fazendo esses pecados, né? Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagara ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de toda Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, e meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então aqui o rei Jorão, ele fez aliança com Josafá, né? O reino do norte e o reino do sul, mesmo eles sendo separados, tendo alguns problemas entre eles, quando tinha ameaças estrangeiras, eles se uniam em batalha, né? Foi assim também o Acabe também fez aliança com Josafá para enfrentar os seus inimigos também, né? Então toda vez que Israel era afligida, ameaçada, tinha essa aliança entre o reino do norte e o reino do sul para se defender, né? E a gente vai ver aqui também que o rei de Edom vai ajudar também, né? E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Verso 9. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então sempre o Josafá, também no reinado do Acabe, o Josafá sempre mostrava o interesse pelas coisas do Senhor. Ele sempre, antes de ir para uma batalha, ele queria saber qual que era a opinião de Deus. Ele consultava ao Senhor primeiro, tá bom? Então o Josafá, ele tinha essa disposição de consultar o Senhor antes de tomar uma atitude importante, né? Aqui, nessa marcha que eles fizeram com o seu grande exército e com o seu gado, acabou a água. E aí eles se sentiram aflitos, desesperados, porque eles iam perder a guerra antes de combater. Eles iam perecer, né, na sua peregrinação até o campo de batalha. Então isso aqui, eles ficaram preocupados. E Josafá imediatamente já falou: não tem aqui um profeta, um homem de Deus, para que a gente o consulte? Então toda vez que você está passando por um deserto, que você não vê saída, que você está no fundo do poço, olha para cima, que lá você vai ver a luz, e consulte ao Senhor. Ele vai te dar uma direção para você tomar, e você vai ver os milagres acontecendo na tua vida, tá bom? Então Josafá foi sábio aqui, ele vai ser recompensado por isso, né? Verso 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor clamou a estes 3 reis, chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas.
E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Santo Deus. Então Eliseu mostrou total desprezo para com o filho de Acabe, né? Porque o Acabe sempre combatiu Elias, que era o mentor, o professor do Eliseu, né? Então ele tinha todo esse carinho por Elias. E como o Acabe maltratou muito Elias, teve muita contenda com Elias, ele foi testemunha de tudo isso, ele ainda guardava esse rancor contra o filho de Acabe, né? Mas aqui, por consideração a Josafá, que era um homem que temia a Deus, ele ia consultar o Senhor. Amém? Então tem um salmo que fala assim que aquilo que é réprobo, que é reprovável, a gente tem que se afastar daquilo. Mas aquilo que honra o Senhor, que agrada ao Senhor, a gente deve honrar, né? Então aqui o homem de Deus está fazendo isso. Olha, você e o Acabe, seu pai, eu desprezo tudo que vocês fazem, porque vocês só sabem trazer idolatria para Israel. Mas eu admiro e respeito o Josafá, e por ele eu vou consultar o Senhor. Então guardem isso no coração de vocês. Se afastem daquilo que desagrada a Deus e busquem aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Assim vocês estarão fazendo a vontade de Deus, tá certo? O único momento de se aproximar de pessoas que desagradam a Deus é para evangelizar, amém? Mas não para sair junto e compartilhar dos seus maus caminhos, tá bom? Verso 15. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo, o tangedor veio sobre ele a mão do Senhor. O tangedor, ele era tocador de harpa, né? Então, para que ele pediu um tangedor? Porque que nem na igreja, né? Tem o louvor, antes da palavra tem os louvores, que é para trazer comunhão para a igreja, né? Para a comunhão ficar no clima, já para receber a palavra de Deus, né? Então, da mesma forma, o profeta pediu um tocador de harpa para ele ficar em comunhão, na presença do Senhor, para ele poder ouvir a palavra do Altíssimo, amém? E disse assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós e o vosso gado, e os vossos animais. Esse verso 17 aqui, ele resume o que é a fé, né? Eles tinham que cavar poços e não ia vir chuva, não ia vir nada que pudesse ser visível para encher essas covas que eles iam cavar, né? Mas era para eles confiar que Deus ia fazer um milagre e eles iam se encher de água, né? Santo Deus, da mesma forma que Jesus Cristo fez no casamento, nas bodas, né? Pediu para encher as talhas de água. As pessoas fizeram aquilo sem entender por quê, mas depois viram um milagre, né? Da mesma forma, aqui, quando a gente segue as instruções do Altíssimo, à risca, da maneira que ele falou, tudo dá certo. Mesmo que você não concorde com a palavra de Deus hoje, eu desafio você. Se Deus falou para você para não mentir, pare de mentir hoje e você vai ver os resultados na sua vida. Você acha que você se dá bem mentindo, né? A tua vida inteira você mentiu na sua vida, ou você adulterou, ou você fez tudo coisas que eram desagradáveis à palavra de Deus. E não tem dado efeito, né? Você está vendo a tua vida, você está sentindo um vazio dentro do seu coração. Experimente cumprir a palavra de Deus, mesmo você não concordando com o que está escrito ali, e mesmo você sem esperar, sem saber como que aquilo vai fazer a diferença na sua vida. Experimente, pratique, e você vai ver os resultados, amém? É impressionante. Quando você tem uma vida de obediência à palavra de Deus, quando você quebra o seu orgulho e se submete à simplicidade da palavra, você vê os efeitos na sua vida, amém? Pratique, experimente, tá bom? Deus falou assim, né? Fazei prova de mim, Santo Jesus Cristo. Fazei prova, Deus é vivo. Ele quer entrar na tua vida, mas é necessário você quebrar o seu orgulho e entregar a sua vida para Jesus, amém? E praticar o evangelho. Vamos experimentar, tá certo? Vocês vão ver a diferença na vida de vocês. E ainda, isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Então Deus ficou feliz com o pedido de Josafá por consultar ao Senhor, né? Deus fica sempre feliz quando a gente vai consultar ele. Deus fica feliz quando você vai na igreja. Deus fica feliz quando você ora na tua casa. Quando você abre a sua Bíblia para ler, Deus está feliz porque você está consultando o Senhor, Santo Jesus Cristo, né? E aqui eles pediram só para resolver o problema da água, mas aqui Deus vai resolver o problema da água e além disso ele vai entregar os moabitas nas mãos deles. Então Deus ele dá sempre algo melhor do que aquilo que a gente pede.
porque a gente não sabe pedir, né? A gente pede mal, santo Deus. Então até está escrito que o Espírito Santo, que ele intermedia para nós, porque a gente não sabe orar, né? É o Espírito Santo que vai levar a oração nossa corrigida para o céu, amém? Então é lindo isso. Deus dá sempre algo mais do que a gente espera, Santo Jesus Cristo. E ferireis a todas as cidades fortes e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Então que não basta você vencer o teu adversário, não basta você vencer o pecado, você tem que também destruir tudo aquilo que origina o pecado, tá certo? Por exemplo, se você era alcoólatra e Deus te libertou da bebida, você tem que parar de frequentar os bares e tem que parar de sair com pessoas que te chamam para beber, amém? Porque senão você vai voltar a beber, tá certo? Então não bastava eles vencer os moabitas, eles tinham que acabar com aqueles campos, cortar as árvores, tampar os poços, para que dali não saia mais nada, tá bom? Então a gente tem que eliminar o pecado por completo, tá certo? E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Olha, glória a Deus. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue, certamente, que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Então aqui Deus enganou eles, colocou uma ilusão de ótica neles lá, que eles viram aquelas águas com tom avermelhado e pensaram que era sangue. E pensaram que os três reis batalharam entre si. E eles viram aquilo lá como se fosse uma fraqueza. E falou: então vamos aproveitar, a presa é nossa, é só conquistar, porque eles já estão fracos, agora é só a gente dominar. E foram com tudo. E quando chegou lá, o exército estava completo, era apenas água, né, era sangue, né? E eles vão se dar mal aqui, e Deus vai cumprir a palavra dele, entregando os moabitas nas mãos de Israel. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrastaram as cidades, e a cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e o entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Aresete deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros as cercaram e as feriram. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Olha só o desespero do rei dos moabitas aqui, né? E olha só, quando o homem de Deus ele está em desespero, ele ora e vê milagre, né? Agora, quando a pessoa que adora a entidades, a seres malignos, ele faz sacrifícios, né? Faz sacrifício humano. Isso aqui indignou o povo de Israel, né? Porque na palavra de Deus, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, está escrito na lei de Moisés que é proibido oferecer uma pessoa em sacrifício, né? Então, cristão, na Bíblia, tanto judeu como cristão, sacrifício humano é proibido pela lei, pela palavra de Deus, tá certo? Então, não tem caso de sacrifício humano nas escrituras. Tem algumas pessoas que usam alguns textos, como o Abraão foi sacrificar o filho dele, mas ali não houve sacrifício, foi apenas um teste, né? Deus mandou um anjo e não houve sacrifício. Também tem um outro exemplo de um rei que ofereceu sua filha, fez um voto que se ele vencesse a batalha, ele ia dar a sua filha ao Senhor. Tem gente que interpreta que aquilo lá foi um sacrifício, mas não, ela fez um voto de castidade. Então, na lei do Senhor é proibido, não tem. Então, isso aqui foi um ato feito por pessoas que não acreditavam em Deus, pelos moabitas, amém? E é exatamente por isso que Deus levantou Moisés e o Josué
para invadir essa terra de Canaã, porque esses povos praticavam essas práticas terríveis. Eles sacrificavam crianças a Moloque e faziam sacrifícios humanos a essas entidades, porque essas entidades elas se alimentam do sangue dos sacrifícios, né? E eles dão poder a essas pessoas nesses sacrifícios. Então até hoje acontecem sacrifícios humanos, infelizmente, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por que some tanta criança? Pesquise quantas crianças somem por ano, só aqui no Brasil, né? Tráfico humano de órgãos, sacrifício humano em rituais. Você pode pesquisar sacrifícios humanos, rituais, vai aparecer um monte de notícias de jornal de gente praticando essas coisas, tá certo? Infelizmente, ainda é muito comum essas práticas, tá? Porque isso é tudo do ocultismo, não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo totalmente contra sacrifício humano, amém? E a nação de Israel se indignou tanto com essa atitude que aquele lugar ficou maldito, ficou amaldiçoado por causa desse sacrifício, né? Então eles não quiseram nem entrar, pegar esse rei para combater. Eles voltaram cada um para sua terra e deixaram ele com a dor, que isso foi pior que a morte, né? Porque ele sacrificou o filho dele, não venceu a guerra, sobreviveu, mas vai viver com a dor de perder o filho, de perder as cidades, os reinos, e vai vagar com essa maldição o resto da vida, né? Então é triste isso, né? As pessoas que vão pro lado negro, que vão pra magia, que vão pro ocultismo, elas é só ilusão, porque eles pagam um preço alto por causa disso. Já o cristão não. Quem pagou o preço caro por nós foi Jesus Cristo, Santo Deus. A gente só tem que amar e agradecer ao nosso Deus por essa graça maravilhosa, tá certo? Eu espero que todos vocês tenham entendido essa palavra. Se afastem de ocultismo, se afastem de magia, tudo que vocês viram na internet de magos, de feiticeiros, essas coisas, não fala. Se você tem programa de podcast, não dá liberdade para essas pessoas falar. Tá crescendo muito isso daí. E quanto mais crescer isso aí, mais coisas terríveis vão acontecer no mundo, tá? Porque o mal opera através dos seus filhos, tá certo? Se a magia crescer, se o ocultismo crescer, vai sumir mais pessoas aí na Terra, tá bom? Vai sumir mais crianças aí no mundo aí, então toma cuidado, tá? Então vamos combater essas coisas, tá? Vamos combater com amor, tá? No Evangelho, proclamando a palavra, ensinando o que é certo, tá certo? E não dá liberdade para essas pessoas falar no seu programa. Se você é cristão, não permita que essas pessoas falem nos seus podcasts, tá bom? Porque eu tô vendo que tá crescendo muito isso. No TikTok e YouTube tem muita gente com essa liberdade para falar. E quanto mais liberdade vocês derem para essas pessoas falarem, vocês serão julgados por isso. Toma cuidado, tá certo? Porque você tá dando seu voto, você tá dando espaço do seu programa pro mal falar. Então toma cuidado, tá certo? Pensem nisso, vamos refletir nisso. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Glória a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.